Beleza, pessoal? Vamos fazer aqui dois vídeos para concluir o capítulo 5, que é o capítulo de planos paralelos e proporcionalidade. É, Esses dois vídeos eles vão ficar em torno da construção de pirâmides semelhantes. É uma construção geométrica, né? A gente vai construir pirâmides semelhantes e a partir daí ver algumas propriedades que duas pirâmides semelhantes satisfazem. Então, bora lá. Construção de pirâmides semelhantes. A construção é bem simples, ela só precisa de dois itens, né? O primeiro eu já coloquei aqui. Então, inicialmente, considere uma pirâmide qualquer, V A1, A2, AN, que seria aqui, eu coloquei uma pirâmide com base de 4 vértices, né? Mas só para representação geométrica. Em geral, a gente tem N vértices, né? Um número N natural qualquer. Então, considere uma pirâmide V A1, A2, AN. Então, aqui está essa pirâmide de base A1, A2, AN e vértice V, certo? E aí, para construir uma pirâmide semelhante a ela, a gente constrói dentro da própria pirâmide. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar um plano, passando por essa pirâmide, um plano paralelo à base. E aí, ele vai cortar outros pontos aqui, certo? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai traçar um plano paralelo à base e aí vai haver interseção com 4 pontos aqui nas arestas laterais. Então, tracemos, basta traçar esse paralelismo aqui, um plano paralelo. Tracemos um plano paralelo à base, certo? Então, vai ser esse plano aqui, ó. Vou fazer ele aqui, aí a gente fala sobre as interseções. Então, seria um plano paralelo à base. Aqui está lá no fundo, né? Aí a gente tem pontilhado aqui. Certo? Pronto. Tracei um plano paralelo à base. E aí esse plano vai interceptar as arestas laterais em 4 pontos, que a gente vai chamar, por conveniência, de B1, B2, B3, B4. Então, que corta as arestas laterais nos pontos B1, B2, Bn, né? Em geral, B1, B2, Bn, certo? Aqui a gente tem 4 pontos, então vão ser B1, B2, B3, B4, certo? Pronto. A construção de pirâmides semelhantes é só essa. Só que aí são as próprias propriedades e a definição que vai nos enfatizar do que se trata. A gente vai entender o porquê isso ocorre. Então, olha só, a gente considera uma pirâmide e traça um plano paralelo interceptando as arestas. Com isso, a gente vai ter duas pirâmides semelhantes. Quais são as pirâmides semelhantes? Vai ser essa pirâmide aqui do topo, que é a pirâmide V, B1, B2 até Bn, e a pirâmide original, VA1, A2 até AN. Ou seja, essas duas pirâmides, essa menorzinha de cima com a pirâmide toda, elas vão ser semelhantes se a gente construir dessa forma. Para isso, o que a gente fez? Bastou traçar um plano paralelo e aí a semelhança dessas pirâmides vai ocorrer. O que a gente vai ver nessa proposição e na definição, que esse nome, semelhança entre pirâmides, decorre da semelhança de triângulos. O que a gente vai ver é que em duas pirâmides semelhantes, que são pirâmides construídas dessa forma, as faces laterais são triângulos sempre, né? E quando elas são semelhantes, as pirâmides, as faces laterais vão determinar triângulos semelhantes. Ou seja, você tem essa face frontal aqui, esse triângulo de cima aqui vai ser semelhante ao triângulo todo. E isso vai valer para todas as faces. Então, a rigor, a propriedade mais imediata de pirâmides semelhantes é que as faces laterais são triângulos semelhantes, certo? Então vamos olhar agora essa propriedade exatamente a que eu falei. Isso vale para todas as faces, mas a gente vai pegar uma delas só. Na face lateral, que é essa frontal, VA1, A2, essa face frontal aqui, temos que, na verdade, esse triângulo de cima vai ser semelhante ao triângulo de baixo. E quando eles são semelhantes, ocorre o quê? Uma proporcionalidade entre os lados, ou seja, VB1, olha só, o comprimento VB1
dividido por VA1, certo? Vai ser igual, então, esse lado dividido por esse, vai ser igual a esse dividido por esse. Isso aqui é uma das condições suficientes e necessárias de semelhança de triângulos, né? VB2 dividido por VA2, certo? Que vai ser igual, agora a gente considera esse outro lado. Então, são os três lados, né? Existe a mesma constante de proporcionalidade nos três lados correspondentes. Esse com um todo, esse com um todo e esse aqui com um todo na base. Então, B1, B2 dividido por A1, A2, certo? Ou seja, existe essa constante de proporcionalidade que a gente vai chamar de K, certo? Essa a gente viu lá, como a gente está nessa face lateral um triângulo, lá na geometria 1, né? Se ocorre isso, então os triângulos são semelhantes. É uma condição suficiente. E além disso, se os triângulos são semelhantes, por definição ocorre isso e também ocorre a congruência dos ângulos correspondentes, né? Ou seja, isso aqui é uma condição necessária e suficiente para que os triângulos sejam semelhantes, né? Esse triângulo de cima e o de baixo, que no caso é a face lateral. Esse resultado vale para todas as faces laterais, certo? Então vamos provar isso. Essa prova é bastante simples. Para a gente garantir que isso ocorre, basta mostrar que os triângulos, o de cima e o total, são semelhantes. Mostrou que é semelhantes, em particular, na definição de semelhança de triângulo, ocorre isso, certo? Primeiro passo, então, é o seguinte, vamos afirmar que B1, B2 é paralelo a 1, A2. Isso é bastante intuitivo, né? Temos que B1, B2 é paralelo a A1, A2, certo? Isso é bastante intuitivo porque esse plano é paralelo, mas a gente não pode afirmar sem argumentar. Vou colocar entre parênteses o seguinte, por que esses dois segmentos são paralelos? Porque eles são coplanares, certo? Ou seja, esses pontos estão contidos todos no mesmo plano, certo? Então, ou seja, essas retas estão contidas, né, no mesmo plano. E além disso, a interseção entre elas é vazia. Por que a interseção entre elas é vazia? Porque o plano é paralelo, o plano que foi tomado. Então, essas duas retas aqui são coplanares, certo? Estão no mesmo plano, e a interseção é vazia, logo são paralelos. Então, pois esses segmentos são coplanares, essa é uma argumentação que ocorre bastante, né? Bem recorrente. E a interseção é vazia. Essas duas condições são suficientes. Na verdade, elas definem, né? Definem paralelismo. B1, B2, interseção A1, A2 é vazia, certo? Pronto. Com isso, a gente argumenta que eles realmente são paralelos. E se eles são paralelos, a gente viu lá na geometria 1, porque essa face lateral está no plano, né? Que se esse lado é paralelo à base, então esses triângulos são semelhantes, é um resultado da geometria 1. Então, assim, os triângulos vai ser o triângulo menor de cima, né? VB1, B2, VB1, B2, e o triângulo todo, VA1, A2, são semelhantes. Isso decorre do paralelismo. Semelhantes. Certo? Pronto. Se esses triângulos são semelhantes, segue o resultado, né? Vai seguir que isso ocorre, porque se dois triângulos são semelhantes, ocorre essa constante de proporcionalidade e os ângulos correspondentes são congruentes. Então, de onde segue o resultado? Para não precisar repetir toda essa expressão aqui. De onde segue o resultado. Certo? Aí pronto. Na verdade, o que a gente provou aqui, a rigor, né, é que esses triângulos aqui da face lateral são semelhantes. E aí, em particular, vai ocorrer essa igualdade que a gente vai usar na próxima aplicação. Certo? Ou seja, se eu tenho a construção de pirâmides semelhantes, as faces laterais, a proposição 1 nos diz que as faces laterais são formadas por triângulos semelhantes. Ou seja, em pirâmides semelhantes, as faces laterais
são formadas por triângulos semelhantes, beleza? E aí vamos definir, né? Duas pirâmides nessas condições. Importante, o que define as pirâmides semelhantes são os itens 1 e 2. Isso aqui é uma propriedade, isso aqui não define, certo? Então, definição, dizemos que essas pirâmides dessa construção são semelhantes. Então, dizemos que as pirâmides V A1, A2 e V B1, B2 são semelhantes, na razão K. Certo? Ou seja, quando ocorre isso, elas são semelhantes. Aí, se você calcula qualquer um desses três quocientes aqui, esse valor aqui, K, é a razão na qual essas pirâmides são semelhantes. Beleza? É isso. Com isso, a gente define pirâmides semelhantes, elas satisfazem as propriedades que as faces laterais são triângulos semelhantes, e aí, com isso, a gente pode fazer mais uma aplicação no próximo vídeo.